Olá, eu sou Gustavo Dalcortivo. Sou o Victor Lima Rotters. Eu sou o Diego Olivo. Nós somos acadêmicos da 8ª fase do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Esse vídeo é destinado à matéria de Direito das Coisas 2, ministrada pelo professor Ricardo Hack. Nós iremos abordar o tema das servidões, prevista no título 5º do Código Civil. Por meio desse instituto real, um prédio proporciona utilidade a outro, gravando o último, que é de domínio de outra pessoa. A servidão é altamente flexível e plurimórfica, podendo assumir outras formas no mundo prático. Vale dizer, pela perfeição didática, o conceito de servidão de Rubens Limonge de França, ainda utilizando o termo predial constante no Código Civil de 16. Servidão predial é o desmembramento da propriedade imposto a certo imóvel, prédio serviente, em benefício de outro, prédio dominante, de tal forma que o titular do primeiro perde em favor do titular do segundo o uso, o gozo e a disponibilidade de parte de seus direitos, o que pode consistir em ficar obrigado aquele a tolerar que este se utilize do imóvel serviente para determinado fim. Nos termos da definição doutrinária exposta, os prédios envolvidos na servidão são assim denominados: prédio dominante, aquele que tem a servidão a seu favor, e prédio serviente, que é o imóvel que serve a outro em detrimento do seu domínio. Nas servidões, os qualificantes se referem aos prédios e não às partes, como ocorre nos demais direitos reais de gozo. A servidão é um direito real peculiar que apresenta algumas características bem delineadas pela doutrina, sendo elas: a predialidade, como exposto, só se admite servidões sobre prédios, ou seja, bens imóveis corpóreos. Outra característica é a acessoriedade. As servidões não podem existir sozinhas, havendo necessidade de um prédio sobre a qual recai. A angulatoriedade, a servidão acompanha o prédio no caso de sua transmissão. A indivisibilidade, a servidão não se adquire nem se perde por parte como regra, sendo indivisível. A regra prevista pelo artigo 1386 do Código Civil comporta exceções, como se verá. Outra característica é a perpetuidade, no sentido de que não se pode estabelecer uma servidão por tempo determinado. Ressalta-se que a presente característica não afasta a possibilidade de extinção da servidão. Outro ponto a se observar é que a servidão não se presume. De início, a servidão pode decorrer de negócio jurídico inter vivos ou causa-mortis, no termos do artigo 1378. Em suma, institui-se o direito real por contrato ou testamento, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Deve ficar claro que o termo contrato deve ser entendido como um instrumento e não como categoria. Como já restou evidenciado, a servidão não é contrato, mas sim um direito real. A servidão pode igualmente decorrer de uso capião, apesar de ser rara a sua hipótese. Doutrinariamente, é exposta a possibilidade de uso capião extrajudicial ou administrativa de servidão, nos termos da inclusão realizada na Lei de Registros Públicos, pelo artigo 1071 do Código do Processo Civil. Estabelece o caput do artigo 1379 que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos nos termos do artigo 1242 autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado o uso capião ordinária da servidão. Porém, nos termos do seu parágrafo único, se o possuidor não tiver título, o prazo do uso capião será de 20 anos. Além da constituição da servidão por uso capião, é possível que o direito real derive da destinação do proprietário. Tal hipótese se afigura quando o proprietário, em caráter permanente, reserva determinada serventia de prédio seu em favor de outro. Se futuramente os dois imóveis passarem a pertencer a proprietários diversos, a serventia vem a constituir servidão. Por fim, é possível que a servidão decorra de sentença judicial, prolatada em ação confessória, demanda que visa declarar a prevalência ou não do direito real. Ainda, além da ação confessória, aquela que reconhece o direito da servidão, é cabível a ação negatória de servidão, por parte do proprietário do pretenso imóvel serviente, que afasta o direito alheio. Essa ação também deve seguir o procedimento comum. Em ambas as demandas, a causa deve ser analisada sempre tendo como pano de fundo a função social da propriedade, que da posse
sendo esses os nortes orientadores do magistrado, ao reconhecer ou não o direito à servidão. Destacamos também que servidão não se confunde com passagem forçada. A servidão é facultativa, não sendo obrigatório o pagamento de uma indenização. A passagem forçada é compulsória, assim como é o pagamento da indenização. A servidão é um direito real de gozo ou fruição. A passagem forçada é um instituto de direito de vizinhança, presente somente na situação em que o imóvel encravado não tem saída para a via pública. A servidão envolve os imóveis dominante e serviente. Na passagem forçada estão presentes o imóvel encravado e o serviente. Na servidão cabe a citada ação confessória. Na passagem forçada, para a defesa do direito, a ação cabível é denominada ação de passagem forçada. Quanto às classificações das servidões, elas se dividem em diversas modalidades, sendo que quanto à natureza das servidões, ela pode ser rústica, quando a servidão está localizada no perímetro rural, como por exemplo, passagem de água para a criação de gado. Também pode ser urbana, que é quando a servidão está localizada em um perímetro urbano, por exemplo, passagem de cabos utilizados para a alimentação de energia elétrica de um determinado prédio. Quanto às condutas da parte, ela pode ser positiva. As positivas implicam na prática de um ato pelo titular da servidão sobre o prédio serviente, como a servidão de tirar água, e as negativas importam em obstenção, como por exemplo, a servidão de não construir um muro acima de determinada altura. Quanto ao modo de exercício, ela pode ser contínua e descontínua, aparente e não aparente. A contínua é aquela que independe de ato humano, como por exemplo a passagem de água. A descontínua é aquela que depende de um ato humano, como por exemplo a passagem de veículos. A aparente, aqui a servidão é visível às demais pessoas, como por exemplo um aqueduto passando pela superfície do terreno. A não aparente não é visível às demais pessoas, como por exemplo o mesmo aqueduto passando subterrâneo na propriedade. Do exercício das servidões, existem dois principais princípios que regem o exercício da servidão. Um deles é o princípio da indivisibilidade, sendo que a servidão subsiste no caso de divisão do bem, como por exemplo, um imóvel serviente é fracionado e dividido entre 3 herdeiros. Nesse caso, o gravame real continua existindo em relação aos novos proprietários. E o outro princípio é o princípio da menor onerosidade ao imóvel serviente, previsto no artigo 1358 do Código Civil de 2002. O exercício da servidão será restringido às necessidades do prédio dominante, evitando agravar na medida do possível os encargos do prédio dominante. O exercício da servidão é previsto no artigo 1380 ao 1386 do Código Civil de 2002, sendo que eles atribuem deveres e direitos aos proprietários dos prédios dominantes e ao serviente, como por exemplo, o dono de uma servidão pode realizar obras necessárias à conservação e o uso a fim de poder atingir os objetivos da servidão. Também, a servidão pode ser removida de um local para o outro, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante. Ainda, o exercício da servidão está ligado às necessidades do prédio dominante, evitando, quando possível, agravar os encargos do prédio serviente. Eu irei tratar sobre o assunto da extinção das servidões, abordada pelo Código Civil em um rol exemplificativo nas suas hipóteses. A primeira hipótese consta no artigo 1388, inciso 1, que pode ser por renúncia do proprietário do imóvel dominante, ou seja, o dono do prédio serviente pode pleitear por meios judiciais o cancelamento do registro, embora possa o dono do prédio dominante impugnar. É isso que trata o artigo 1388, inciso 1. Quando o imóvel se tratar de um valor superior a 30 salários mínimos, o valor do imóvel, essa renúncia deverá ser expressa e por escritura pública. Outra hipótese seria a extinção pela cessação de utilidade ou comodidade da servidão, tratada pelo artigo 1388, inciso 2. O dono do prédio serviente, diante do desaparecimento da função social da servidão
quando estiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão, pode pleitear também o cancelamento do registro. Por exemplo, a abertura de um novo acesso à via pública. Contudo, essa situação é relativa, pois mesmo com um novo acesso pode ocorrer que a servidão pré-existente ainda seja útil e cômoda aos donos do prédio dominante. Então depende do caso concreto. A extinção também pode se dar pelo resgate da servidão por parte do dono do prédio serviente, tratado pelo artigo 1388, inciso 3. Constitui-se uma hipótese de resilição bilateral, similar ao distrato, sendo efetivada por meio de escritura pública, acima de 30 salários mínimos quando for o valor do imóvel. Subscrita por ambos interessados, constando o preço da liberação do ônus real, sua quitação e autorização para cancelamento do assento. Outra hipótese seria a extinção pela reunião de dois prédios no domínio da mesma pessoa, constante no artigo 1389, inciso 1. Ocorre quando a mesma pessoa confundem-se as qualidades de proprietário do prédio serviente e de proprietário do prédio dominante, podendo ser uma das formas de extinção da servidão. Tendo como outra forma também de extinção da servidão seria pela supressão das respectivas obras por efeito do contrato ou de título expresso, conforme artigo 1389, inciso 2. Como observação, a servidão não é um contrato, mas sim um direito real de gozo ou fruição. Porém, no caso desse inciso, as servidões aparentes, que por disposição de ambas as partes, poderão ser destruídas. Um exemplo, em determinado local existe uma servidão de passagem, e devido a uma obra, o local será alterado, extinguindo a servidão, ou seja, será destruída essa servidão de passagem. Mais uma forma de extinção das servidões seria o não uso pelo prazo de 10 anos contínuos, ou seja, trata-se do desuso da servidão por um prazo decadencial ininterrupto de 10 anos. E por fim, dentre as hipóteses de extinção das servidões, está a hipótese de desapropriação dos imóveis envolvidos, implícita no artigo 1387, que trata: salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelado o registro. Ocorre por meio de qualquer desapropriação consagrada no direito. Então, passando a análise da doutrina majoritária, entende que estas espécies de extinção não constituem um rol taxativo, mas sim exemplificativo, a depender do caso concreto, sendo possível surgir outros meios de extinção das servidões. Como exemplo, o título de propriedade de quem constitui a servidão venha a ser invalidado posteriormente, podendo então essa servidão ser extinta pela invalidação desse título de propriedade da pessoa que constituiu a servidão. Bom, esse foi o nosso vídeo referente à matéria das servidões. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao professor Ricardo Hack pelos ensinamentos na matéria de Direito das Coisas. Gostaríamos também de agradecer a vocês que estão assistindo o vídeo e esperamos que vocês tenham entendido o assunto. Obrigado.